Leitura do livro de Josué, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Josué, capítulo 5. E sucedeu que, quando todos os reis dos amorreus, que estavam no lado oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam perto do mar, ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem atravessado, o seu coração derreteu. Tampouco restou neles espírito por causa dos filhos de Israel. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Faz para ti facas afiadas e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. E Josué fez para si facas afiadas e circuncidou os filhos de Israel no outeiro dos prepúcios. E esta é a causa pela qual Josué circuncidou todo o povo que veio do Egito, os que eram machos, todos os homens de guerra, morreram no deserto pelo caminho depois de saírem do Egito. Assim, todo o povo que saiu era circuncidado, mas todo o povo que nasceu no deserto, pelo caminho, enquanto eles saíam do Egito, eles não haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas que eram homens de guerra, que saíram do Egito, foram consumidas, porque elas não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor jurou que não lhes mostraria a terra, a que o Senhor jurou aos seus pais que nos daria, uma terra da qual flui leite e mel. E os seus filhos, aos quais ele levantou em seu lugar, a estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não os haviam circuncidado ao longo do caminho. E sucedeu que, quando eles terminaram de circuncidar todo o povo, eles permaneceram nos seus lugares no acampamento até ficarem curados. E o Senhor disse a Josué: Neste dia eu resolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal até este dia. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. E eles comeram do velho grão da terra na manhã seguinte à Páscoa, pães ázimos e semente tostada neste mesmo dia. E cessou o maná na manhã, após eles terem comido do velho grão da terra. Os filhos de Israel também não tiveram mais o maná, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. E sucedeu que, quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se lhe opunha com sua espada desembainhada em sua mão. E Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós ou pelos nossos adversários? E ele disse: Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra e o adorou e disse-lhe: O que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: Desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Josué capítulo 6. Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós, homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia rodearás a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta,
todo o povo gritará com um alto brando, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá, cada homem direto à sua frente. E Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: Passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E sucedeu que, quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros passaram adiante do Senhor e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor os seguiu. E os homens armados foram diante dos sacerdotes que sopravam as trombetas, e a retaguarda vinha após a arca, com os sacerdotes indo avante e soprando as trombetas. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz. Tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra até o dia em que eu vos ordenar gritar. Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez. E eles vieram ao acampamento e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portanto 7 trombetas de chifres de carneiros, diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas. E os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. E no segundo dia, eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento, assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que no 7º dia, eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Só naquele dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que nela há. Só Raabe, a prostituta, viverá. Ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós ao tomarem alguma coisa maldita e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito e o perturbeis. Mas toda prata e ouro e vasos de bronze e ferro são consagrados ao Senhor. Eles virão para o tesouro do Senhor. Assim o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas, e sucedeu que quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado. O muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. E tudo o que estava na cidade eles destruíram por completo a fio de espada, tanto homem como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: Ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher e tudo o que ela possuir, como lhe jurastes. E os jovens espias entraram e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela e os deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade e tudo o que nela estava queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa do seu pai e tudo o que ela possuía. E ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo:
Maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Josué capítulo 7. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada. Pois Acã, o filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bet-Aven, no lado leste de Betel, e lhes falou, dizendo: Subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué e lhe disseram: Não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai. E não faças com que todo homem se fatigue para lá, pois eles são poucos. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles cerca de 36 homens, pois eles os perseguiam desde a frente da porta de Sebarim, e os feriram na descida. Por isso o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E Josué rasgou as suas vestes e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer, ele e os anciãos de Israel, e colocaram pó sobre suas cabeças. E Josué disse: Ah, ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir? Quem dera, Deus, tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da guerra ouvirão isto, e nos cercarão ao redor, e extirparão o nosso nome da terra. E o que tu farás para com o teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque jazes tu sobre a tua face. Israel pecou, e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei. Pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, e também roubaram, e dissimularam, e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruíres o amaldiçoado dentre vós. Levanta-te, sacrifica o povo e diz: Santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel. Há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes da coisa amaldiçoada do meio de vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas, e a casa que o Senhor tomar virá homem por homem. E será que aquele que foi apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele e tudo o que possui, pois transgrediu o pacto do Senhor e porque praticou loucura em Israel. Assim Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E ele trouxe a família de Judá e tomou a família de Zerá, e ele trouxe a família de Zerá, homem por homem, e Zabde foi apanhado, e ele trouxe a sua casa, homem por homem. E Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi apanhado. E Josué disse a Acã: Filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor Deus de Israel e faz uma confissão a ele, e me diga agora o que fizeste. Não o escondas de mim.
E Acã respondeu a Josué e disse: Em verdade pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica e 200 shekel de prata e uma cunha de ouro que pesava 50 shekels, eu os cobicei e os apanhei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda. E eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda, e trouxeram até Josué, e até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. E Josué, e com ele todo Israel, tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, veste, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Acor. E Josué disse: Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram no fogo depois de os terem apedrejado. E levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras até os dias de hoje. Assim o Senhor se voltou do ardor da sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Acor até este dia. Josué capítulo 8. E o Senhor disse a Josué: Não temas, nem fiques desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra e levanta, sobe até Ai, vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. E tu farás com Ai e o seu rei, como fizeste com Jericó e o seu rei. Somente o seu despojo e o seu gado tomareis para vós como pilhagem. Prepara uma emboscada para a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e todo o povo de guerra, para subir contra Ai. E Josué separou 30.000 homens fortes e valentes, e os enviou à noite. E ele lhes ordenou, dizendo: Vede, vós permanecereis deitados à espreita contra a cidade, bem atrás da cidade. Não vades muito longe da cidade, mas estejais todos preparados. E eu e o povo que está comigo aproximaremos da cidade. E sucederá que quando eles saírem contra nós, como na primeira vez, nós fugiremos de diante deles, pois eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos atraído para fora da cidade, pois eles dirão: Eles fogem diante de nós como da primeira vez. Por isso fugiremos de diante deles. Então levantar-vos-ei da emboscada e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Deus entregá-las-á nas vossas mãos. E será que quando vós tiverdes tomado a cidade, vós poreis a cidade em chamas, segundo o mandamento do Senhor fareis. Veja, eu vos ordenei. Portanto Josué enviou-lhes, e eles foram à emboscada. E permaneceram entre Betel e Ai, no lado oeste de Ai. Mas naquela noite, Josué se alojou no meio do povo. E Josué se levantou de manhã cedo e contou o povo. E subiram, ele e os anciãos de Israel, diante do povo até Ai. E subiram todo o povo, até mesmo o povo de guerra que estava com ele. E aproximaram-se e chegaram diante da cidade e se posicionaram no lado norte de Ai. Ora, havia um vale entre eles e Ai, e ele tomou cerca de 5.000 homens e os colocou deitados em emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade. E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava ao lado norte da cidade e os que estavam deitados à espreita a oeste da cidade, Josué seguiu naquela noite para o meio do vale. E sucedeu que quando o rei de Ai viu aquilo, eles se apressaram e se levantaram cedo, e os homens da cidade saíram em batalha contra Israel, ele e todo o seu povo, em um tempo determinado, diante da planície.
Mas ele não sabia que havia homens deitados em emboscada contra ele na parte de trás da cidade. E Josué e todo Israel fizeram como se estivessem derrotados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. E todas as pessoas que estavam em Ai foram chamadas em conjunto para persegui-los, e elas perseguiram Josué e foram atraídas para longe da cidade. E não houve homem algum em Ai ou Betel que não tivesse ido atrás de Israel. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. E o Senhor disse a Josué: estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que tinha na sua mão em direção à cidade. E a emboscada levantou-se rapidamente do seu lugar, e logo que ele estendeu a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram, e se apressaram e colocaram a cidade em chamas. E os homens de Ai olharam para trás, viram, e eis que a fumaça da cidade subia até o céu, e não tiveram forças para fugir nem por este, nem por aquele caminho. E o povo que fugiu para o deserto se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, então eles retornaram e mataram os homens de Ai. E os outros se lançaram para fora da cidade contra eles. Assim, eles estavam no meio de Israel, alguns neste lado e alguns naquele lado, e eles os feriram, de forma que não deixaram nenhum deles restar ou escapar. E eles tomaram vivo o rei de Ai e o trouxeram até Josué. E sucedeu que quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto no qual eles os perseguiram, e quando todos eles tinham caído ao fio da espada, até que foram consumidos, todos os israelitas retornaram para Ai e feriram com o fio da espada. E assim que todos os que caíram naquele dia, tanto os homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os homens de Ai. Pois Josué não abaixou a sua mão, com a qual ele estendeu a lança, enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Somente o gado e o despojo daquela cidade, Israel tomou para si como pilhagem, segundo a palavra que o Senhor ordenou a Josué. E Josué queimou Ai e fez dela um amontoado para sempre, uma desolação até este dia. E ele pendurou o rei de Ai em uma árvore até o entardecer. E tão logo o sol se pôs, Josué ordenou que a sua carcaça fosse descida da árvore e a lançasse na entrada da porta da cidade, e sobre ela erguessem uma grande pilha de pedras, a qual permanece até este dia. Então Josué edificou um altar para o Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais homem algum houvesse erguido qualquer ferro, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. E escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual escreveu na presença dos filhos de Israel. E todo Israel, e os seus anciãos, e oficiais, e os seus juízes, ficaram de pé deste lado da arca e daquele lado diante dos sacerdotes, os levitas, que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro como aquele que houvesse nascido no seu meio. Metade deles de frente para o monte Gerizim e metade deles de frente para o monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente que eles abençoassem o povo de Israel. E depois disso, ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas que Moisés ordenou que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, com as mulheres e os pequenos e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica
rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. A você que tem feito essa leitura comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. E todos que chegaram aqui agora e desejam fazer essa leitura, aproveita para se inscrever e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre. Amém.